Olá, minha gente, um abraço para você que está nos acompanhando no Balanço Geral. E ontem a Chapecoense foi até Itajaí e venceu o Avaí. São 9 jogos de invencibilidade. A Chapecoense já venceu o Avaí em Chapecó, não é novidade. Em Florianópolis já venceu, lá também não chega a ser uma grande novidade. Mas em Itajaí foi novidade. Pela primeira vez as duas equipes se enfrentaram lá e a Chapecoense venceu pelo placar de 2-1 com a marca registrada, assinatura dos Crias de Condá. Vamos acompanhar como foi a vitória do Verdão ontem lá em Itajaí. A partida ocorreu em Itajaí, no litoral norte, por conta dos decretos municipais que proíbem jogos em Chapecó e Concórdia. O Verdão do Oeste saiu na frente. Lima invadiu a grande área e abriu o placar no primeiro tempo. Renato do Avaí deixou tudo igual 8 minutos depois. O gol da vitória da Chapecoense veio no segundo tempo e de pênalti. Fernandinho invadiu a grande área, driblou o zagueiro e caiu. Teve confusão entre os times. Perotti cobrou e marcou o segundo do time do Oeste. Fim de jogo, Chapecoense 2, Avaí 1. Com o resultado, a Chape manteve 100% de aproveitamento na competição e assumiu a liderança do catarinense. Olha só que bela vitória, hein? Com todo respeito ao Avaí, ganhar do Avaí sempre é bom. É um clássico, é um jogo de muita tradição entre os dois clubes. Mas ganhar do Avaí em Itajaí e com 7 jogadores da base tem um sentimento muito especial, né? Olha que bela jogada do Fernandinho. Jogou muita bola o Fernandinho ontem. Tocou para o Lima e o Lima com calma, com categoria de perna esquerda. Fuzilou o goleiro Gleison. Tem 38 anos esse goleiro. Muito experiente. O time do Avaí muito experiente. Né? Mas depois o Avaí reagiu, fez esse gol de empate com o Renato, que em Chapecó não fez nada. E aí ontem vigorou a lei do ex, ele deixou igual, empatou em 1-1. O Avaí até começou melhor o segundo tempo, mas depois a Chapecoense melhorou e aí veio este lance polêmico, para alguns pênaltis, para outros não. Rafael Trace no apito é sempre um perigo constante. Se tivesse VAR, ele ia ficar uns 10 minutos para tirar a dúvida. Mas como não tem VAR, ele marcou a reclamação. O choro é grande lá na capital, de torcedores do Avaí, enfim, de um monte de gente que está questionando a marcação do árbitro, mas Rafael Trace é isso aí. A banca paga, a banca recebe, marcou o pênalti e o Perotti cobrou com categoria e deu números finais ao jogo, vitória da Chapecoense por 2-1, mas repito, uma vitória que tem que ser muito valorizada pelo fato de ter 7 jogadores que começaram a partida e com estreias, inclusive, do Rafael no meio de campo, do Mancha na lateral esquerda, de novo o João Paulo no gol, o Ronei muito bem na lateral direita, o Perotti mais uma vez sendo decisivo, o Lima fazendo gol. Então é o trabalho da base de longo tempo, né, sendo reconhecido os meninos tendo a oportunidade e sabendo aproveitar a chance. Bela vitória, 100% de aproveitamento sob o comando do Felipe Matos, que é o técnico do Sub-20 da Chapecoense. Jogou em Concórdia, ganhou pelo placar de 2-0 e ontem ganhou do Avaí com o time completo. Tinha lá algumas ausências do Rildo, do Alan Costa, do Jean Martin, mas o que tinha de melhor, o Claudinei colocou em campo. Jogadores experientes como o Edilson na lateral direita, Betão, o Alemão na zaga, o Bruno Silva no meio de campo. Enfim, com o que tinha de melhor o Avaí. E a Chapecoense foi lá com os meninos, com um time totalmente alternativo e ganhou pelo placar de 2-1. Que bela vitória para deixar o torcedor feliz da vida. Parabéns ao Felipe Matos, que estava comandando muito bem o time. O Humberto Lousa, ele estava na Itajaí, mas estava na arquibancada. Ele comanda os trabalhos, dá os treinamentos, mas no jogo quem comanda é o Felipe Matos. E até aqui esta fórmula tem dado certo. 2 jogos, 2 vitórias. 100% de aproveitamento e pelos critérios a Chapecoense inclusive é a líder do campeonato. E domingo tem mais. Domingo tem o jogo da Chapecoense contra o Criciúma lá no sul do estado, que é válido pela 3ª rodada. O Júnior Espíndola, nosso comendador, tem mais informações a respeito deste jogo que também é atrasado, né, Juninho? Exatamente, boa tarde, Badá, boa tarde ao pessoal ligado com a gente no Bloco de Esportes. Esse jogo que foi confirmado ontem, né, pela Federação Catarinense de Futebol, 13h30 da tarde veio a confirmação e foi publicado no site oficial da federação. Isso aconteceu depois que o prefeito de Criciúma, né, o Clésio Salvário, revogou o decreto que proibiu os jogos, então, de acontecer no município. Com isso, o Heriberto Rilse está liberado para a partida entre Chapecoense e Criciúma, domingo às 4h da tarde. Claro que daí a Chapecoense também definiu, né, Badá, a sua programação. Ficou em Itajaí, a Chapecoense, na noite de ontem, depois da vitória sobre o Avaí.
e hoje treina, hoje e amanhã de manhã, hoje à tarde e amanhã de manhã, em Camburu, no estádio municipal Roberto Santos Garcia. E aí, à tarde, viaja para Criciúma, aonde enfrenta o Tigre pela terceira rodada do campeonato estadual. Amanhã, no Clube da Bola, a gente fala mais sobre a programação, fala mais sobre a vitória da Chapecoense e destaca mais esse assunto do campeonato catarinense. Contigo, Badá. Tá certo aí, Juninho. Então, é isso aí. Domingo, 4 da tarde, Chapecoense contra o Criciúma, e tudo isso, amanhã o Clube da Bola vai estar quente, né? Porque principalmente esse lance do pênalti aí certamente vai ser muito discutido. Para finalizar, a Chapecoense está encaminhando a contratação, até me causa surpresa, do Geovânio. Geovânio, jogador que surgiu no Santos, foi vendido para a China por 11 milhões de euros, um valor altíssimo, aí não deu certo lá, daí voltou, foi para o Flamengo, do Flamengo foi para o Atlético Mineiro, depois estava no Atlético Paranaense, mas deve ser confirmado pela Chapecoense até o final de semana. Já é dado como certo no Rio de Janeiro que o Geovânio está vindo mesmo para a Chapecoense, então é um reforço aí de um jogador muito experiente que vai chegar na Chapecoense.